Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição extra do Conexão Tintas Renner by PPG. Queria agradecer todo mundo que participou da nossa primeira edição e dizer que a gente sentiu a necessidade de falar sobre mais alguns temas antes da gente finalizar essa quarentena, né? A gente tem essa esperança de que logo estamos no fim, logo vai passar. Então, nós pensamos em mais 3 temas extras para trazer aqui para vocês. E eu sou a Cássia Mendes, do time de marketing da Tintas Renner, e o tema de hoje é yoga e meditação. Então, a gente sabe que nesses momentos a gente precisa aí de saúde do corpo e saúde mental. E por isso a gente tem uma convidada especial, que é a Rose Mariá, do Espaço Shinavan, que vai explicar um pouquinho sobre o que é o yoga, o que é a meditação e deixar uma mensagem para vocês. Obrigada mais uma vez. Queria dizer que todas as nossas lives estão disponíveis no nosso IGTV. Então, para quem perdeu as outras lives, pode entrar no nosso IGTV e conferir na íntegra, completa. E hoje a gente vai aí falar sobre esse tema tão importante para nós nesse momento, né? Então vou chamar aqui a Rose para falar com vocês, se apresentar, e lembrando também que amanhã a gente tem já uma live engatilhada aí sobre transformação digital. Então queria convidar vocês para participar e obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. Vou chamar a Rose. Fiquem até o fim e acompanhe. Estamos aguardando. Oi, Rose. Tá aqui, peraí. Deixa eu ajustar os meus equipamentos aqui. Pode ajustar, fica à vontade. Tá, eu acho que eu vou mais para trás. Tá. A gente convidou a Rose, porque a Rose já foi na Tintas Renner, na nossa fábrica. Então, a gente já conhece um pouquinho ela. E, Rose, queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho de ti. Sim. Então, primeiro, eu quero agradecer muito a oportunidade de alguma forma, poder contribuir, né, por esse momento tão importante que nós estamos vivendo. E agradeço bastante, Cássia, o convite, tá? E realmente eu estive lá na fábrica, né? Fiz um movimento pequeno, assim, com vocês, mas foi muito bom. E eu pratico yoga já há muito tempo, né? Eu sou de uma família de 3 yogis. Nós somos irmãs, 3 irmãs, e as 3 são professoras de yoga. Então, cada uma mora em uma cidade. Então, a gente pratica. Então, eu entrei para o yoga, como eu vinha dizendo, vai fazer 8 anos já. Eu saí de uma área que eu atuava, que era gestão ambiental. Eu sou gestora ambiental, sou técnica em meio ambiente. E quando eu saí dessa área, eu pensei, algo tem que me trazer mais equilíbrio, porque quando eu percebo que as pessoas não têm a consciência do que fazem, isso me deixava muito mal. Então, eu pensei, eu acho que eu vou para uma área que eu consiga trazer a consciência de um por um, que é um caminho de plantar sementinhas mesmo, né? E aí eu entrei para esse curso de formação, eu tenho 2 cursos de formação. Eu abri o meu espaço aqui em Gravataí já faz bastante tempo, mais 6 anos, e as pessoas às vezes chegam, nossa, eu não sabia que tinha... Rose, eu queria que tu começasse, eu acho que nem todo mundo sabe ou já ouviu falar. Eu acho que sim, né? Mas talvez acho que a dúvida principal é o que é o yoga, o que é a meditação. Eu queria que tu falasse um pouquinho, explicasse aí pro pessoal que tá aí assistindo a live. Tá. Então, na verdade, a maior procura pela prática do yoga é a meditação. A maioria das pessoas vem
querendo aprender. É uma técnica, é uma prática muito usada no Oriente, né? E eles nasceram fazendo isso, praticando isso. Então, desde pequenos, eles eram ensinados a ficar em silêncio mental, né? E aqui não, na verdade, o yoga, toda essa técnica de meditação, ela está começando a povoar. Isso é a melhor explicação que se tem. Mas cada pessoa tem uma forma de entrar nessa conexão, porque, na verdade, nós somos totalmente diferentes em nossas vivências, em nossas experiências, na nossa ancestralidade, que nós herdamos dos pais, dos avós, né? E entrando nesse aspecto todo também de religiosidade, de alguns paradigmas, dogmas. Então, a meditação é um estado que a gente procura o entendimento de nós mesmos. Não é você sentar, alinhar a coluna, e a gente vai fazer isso. Eu vou avaliar, enquanto eu estiver em silêncio, quais são as minhas formas de pensamento. Eu não tenho como cessar o meu pensamento a partir do momento que eu sento e ficar ali. Eu não posso pensar, eu não posso pensar, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar naquilo, eu tenho que ficar em silêncio, eu não posso pensar. Isso é um caminho inverso, na minha opinião, e eu uso isso para mim porque o pensamento e todos os aspectos de vida que você percebe é o que é você realmente. Então, a gente tem que começar trazendo para a nossa meditação a percepção dos nossos pensamentos e até onde esses pensamentos influenciam nas nossas ações, no nosso dia a dia. Esses pensamentos nos tornam mais felizes, mais calmos ou mais ansiosos? Quais são os sentimentos que os pensamentos nos trazem, né? A gente luta muito contra os sentimentos de raiva, que todo mundo sente e diz que não sente, a gente sente. Os sentimentos de egoísmo, que todo mundo sente e também diz que não sente. Então, essa constatação de perceber que nós somos normais, eu acho que é o primeiro grande passo. Porque quando você sentar e começar a perceber que você tem raiva de alguém, isso vai dar uma, né? Opa, eu não posso ter raiva. Não, eu tenho. E o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou transformar isso? Então, a meditação é um processo que eu vou dizer que requer muita disciplina, muito foco, e você perceber qual é o teu objetivo. O que você quer? Você quer viver nesse inconsciente coletivo de ser levado por todo mundo pensando a mesma coisa, né? Ou você quer harmonizar os teus sentimentos? Então, há um ganho muito grande para quem medita no olhar para a vida. Há um ganho enorme de você conseguir ver as pessoas, ver você mesmo, os teus sonhos, os teus projetos, e realmente perceber aonde eles vão te levar. E que caminho eu posso trilhar para fazer com que isso seja o melhor possível. O que eu tenho de melhor para dar e mostrar, né? Então, a meditação, ela tem 4 passos principais que a gente pode usar como parâmetro, que são: o primeiro, eu querer, né? O querer é o principal. Eu parar e me dar este tempo, mesmo que seja 10 minutos, eu acalmar e entender que eu sou um ser normal com as minhas necessidades, os meus sentimentos, não ficar tentando fechar a porta para isso, que não adianta, e eu me concentrar. Quando eu estabeleço isso tudo, eu consigo acalmar todos os processos do corpo, não só do corpo físico, também do corpo físico, né? Eu vou reduzir a ansiedade, controlando mais a minha respiração. Então, eu vou trazer mais calma para o meu dia. Eu vou conseguir perceber o que eu preciso realmente e o que eu quero da minha vida, né? Mas é um caminho maravilhoso, porque a gente tem que despertar em nós as nossas virtudes.
Mesmo que eu sinta raiva, tudo bem, se eu não consigo controlar essa raiva, mas eu sinto amor. E aonde o meu amor leva? Eu posso aumentar esse amor? Posso. Então, se eu nutrir o amor em mim, a raiva vai sumir, ela vai secar, porque eu não vou alimentar ela. E é assim, é muito fácil, é muito simples. É só ver o foco aonde? Nas minhas virtudes. Eu penso assim e não sei se eu fui clara. Sim, claro. Eu vejo assim muito eu mesma, né? Busquei um pouco mais assim saber, conhecer mais sobre justamente por esse momento assim difícil que a gente está passando, né? Uma forma de pensar um pouco mais sobre a vida, sobre as atitudes. Eu acho que eu queria que tu respondesse assim como que qual é o primeiro passo assim que uma pessoa deve fazer para buscar, enfim, o yoga, a meditação. O que que tu vê como um caminho assim de quem tem interesse em começar? O primeiro passo é o sentir. Quando alguma coisa lá dentro começa a te incomodar e te mostrar, eu preciso encontrar outro caminho, porque esse não tá bom para mim, eu não estou conseguindo me conectar, né? A gente fala muito da conexão, porque o yoga e toda a prática, a filosofia do yoga, ela mostra que o único caminho para você realmente se encontrar, trazendo o que você tem de melhor dentro de si, é se espiritualizar. Eu não estou falando em religião, não é espiritismo, não é nada disso. É você encontrar o sagrado em você. O que é o sagrado? O caminho do yoga é maravilhoso. Eu tenho, até hoje, eu acho que uns 20 alunos que começaram a fazer aula e foram fazer o curso de formação. Porque era tão bom, eles queriam se aprofundar tanto nessa filosofia que resolveram fazer o curso de formação. E isso para mim é incrível, porque eu consegui mostrar para eles que o yoga é um universo. O yoga é um universo de descobertas, e descobertas que te trazem um bem inexplicável, sabe? É uma sensação de você olhar para o outro e conseguir ver no outro você mesmo. Então, quando a gente percebe isso, é isso, nós somos iguais, né? E o yoga, a prática do yoga, é um dos caminhos à meditação. É uma coisa só. Yoga, meditação, é uma filosofia de vida que busca estabelecer alguns aspectos importantes para você evoluir espiritualmente ou como ser humano, né? Então, o yoga é uma filosofia onde ele vai te dar alguns pontos importantes dentro da ética e da moral, de como você se perante a sociedade ou os outros e perante você mesmo, né? Porque não adianta você falar alguma coisa e fazer outra. Não adianta lá no escuro do teu quarto você pensar diferente daquilo que você falou. Então, é um encontro consigo mesmo de verdade, da verdade que você pratica e da verdade que você fala, né? Então, o yoga ele pode ser considerado, sim, uma filosofia, ele também é considerado uma ciência e uma terapia. A filosofia, ela vem dos Vedas, né? Dentro de toda essa origem milenar que são os Vedas, que alguns historiadores datam de 6.500 anos antes de Cristo. E dentro dessa filosofia, toda essa composição de como agir, de como pensar, do que fazer para melhorar isso ou aquilo. E aí a gente vai para a ciência, que atua dentro do corpo físico, né? Através dos pranayamas, que eu vou ensinar um para vocês depois, através da prática dos asanas, que são as posturas, e através dessa consciência, né, de que nós somos um corpo físico, energético, mental e emocional e espiritual. Então, nós temos 5 corpos etéricos que nós temos que alinhar, né, para ter um centro. Então, é um trabalho, né, alinhar tudo isso. E
E como terapia, a gente tem das posturas que também são ditas psicofísicas. Toda a postura do yoga atua no teu corpo físico e no teu corpo energético, que são os chakras, nossos pontos de energia do corpo, e no teu corpo mental, através da concentração, do controle, do que eu quero pensar e do que eu não quero. Então, é um conjunto de todos os aspectos do ser, nada fica de fora, que é o que a gente chama de holístico, né? O aspecto do ser como um todo, físico, mental, emocional, energético e espiritual. Eu tô te ouvindo falar e eu tô pensando que eu tô praticando mais as posturas. Eu tenho feito depois dos exercícios, assim, quando eu termino meus exercícios que eu tô fazendo em casa, eu geralmente faço yoga pra alongar e pra acalmar um pouco mais. Mas realmente eu acho que a prática completa faz mais sentido, assim, porque é exatamente o que tu falou, assim, ele acaba atingindo todos os nossos sentidos, né? E talvez aí tá um ponto também da gente fazer alguma coisa em casa muito sozinho, assim, a gente às vezes acaba fazendo uma coisa ou outra, né? Sim, mas é importante, mesmo que faça alguma coisa, já é um começo, né? Já é um começo, já dá para perceber o benefício, né? Então, eu acho que você pode começar sim, tem muita gente fazendo aula agora, porque agora tem muita aula, que bom, né? Que bom que as pessoas estão oferecendo gratuitamente pela internet, tem muitos professores excelentes que eu conheço, então é bom fazer, faz, mas procura manter uma frequência, né? Uma disciplina, porque quanto mais você pratica, isso é cumulativo. O bom do yoga é isso, mais você tem vontade, porque o benefício que ele te traz é tão grande que você não consegue parar. Vai sentir sempre vontade de fazer mais e mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre. Eu acho que bastante gente fala na internet, eu acho que meio que popularizou um pouco mais, assim, depois dessa época, né, de quarentena, as pessoas falarem mais do yoga e de saúde mental, enfim. Queria que tu explicasse um pouco mais sobre os chakras, porque é uma coisa que eu gosto muito, eu acho interessante o assunto, eu pesquiso bastante sobre, mas eu acho que é legal, assim, todo mundo saber o que é e como que funciona, como que a gente ativa eles, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Rosa. Bom, os chakras, eles são... eu vou dar um modelo, um exemplo, para a gente entender melhor, tá? Então, nós temos no nosso corpo 3 canais principais de energia que nos nutrem, né? Todo mundo sabe que nós somos energia, que nós não somos massa, e isso já é comprovado cientificamente. Não tem como você não acreditar nisso. Então, isso foi muito bom, porque é mais fácil falar em energia agora, né? Muito mais fácil. E nós temos vários canais de energia, vários, né? Mas os principais estão ao longo da nossa coluna, tá? Então, eles são 3, que saem da região do cóccix e vêm até a cervical, só que eles continuam emanando a energia para cima, então vai chegar na minha testa e no topo da minha cabeça, como se eu fosse uma conexão, né? Ó, de energia entre céu, ou universo cósmico, e terra. Esses 3 pontos, eles vêm fazendo um movimento de espiral, e eles sobem. É por isso que se fala da Kundalini, energia Kundalini, que todo mundo fala, que é aquela cobra, aquela serpente adormecida. É esse o aspecto, essa é a simbologia. Nada mais é do que essa energia fluindo, e cada vez que ela cruza, como elas são 3, veja bem, aqui tem 2 e aqui tem o centro. Cada vez que ela se cruza, ela faz um curto-circuito, vamos dizer assim, a grosso modo.
Cada cruzamento dessas energias forma um campo de energia mais forte ainda, que são os chakras. Então, esse serpentear dessas energias que nós temos, que vai subindo, ela vai cruzando e formando os principais chakras, que são canais de energia. Nós temos 7 principais, mas nós temos muitos chakras pelo corpo inteiro, muitos nas mãos. Por isso que a gente fala que a mão, ela cura. Você emana fazendo isso, você emana fazendo isso. Você faz um carinho, é a tua mão. Então, a mão é um grande centro, né, de poder da tua intenção com o outro, tá? Então, voltando aos chakras, os 7 principais estão na base da coluna, que é o cóccix, logo acima da região pubiana, que é no baixo ventre, na região dos das nossas gônadas, útero, ovários, logo acima, em torno do umbigo, tá? Depois no plexo cardíaco, na garganta, no centro da testa e no topo da cabeça. Então, esses são os 7 principais. Cada um deles está ligado a uma glândula endócrina. Só para vocês entenderem como é bonito esse aspecto do yoga. Ele liga o teu campo de energia a uma glândula endócrina, para que quando você faça uma postura, por exemplo, a lateral, né? Eu vou alongar aqui, vou pressionar toda essa região aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comprimindo algumas glândulas. Então, quando eu estimulo na compressão, eu estimulo também o chakra e o sistema orgânico do corpo, da produção de todos os hormônios e enzimas e tudo mais que a gente precisa para ter um corpo em equilíbrio. Para aí sim ter uma mente em equilíbrio. Não adianta somente a gente cuidar, né? Isso é bem importante. Eu vou lá, faço yoga, medito, e eu fumo, e eu bebo álcool, eu como muita coisa que não vai me fazer bem. Então não adianta, há um descompasso, né? Por isso que tem a medicina, a ciência do Ayurveda dentro do yoga, dessa filosofia, que é a ciência do corpo, da saúde do corpo, através de uma alimentação balanceada e adequada, né, para os nossos sistemas orgânicos. Não sei se eu me fiz entender. Tem alguma outra pergunta, alguma coisa que eu possa complementar? Eu vou abrir para o pessoal também, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando, que eu vou repassando aqui para a Rose, tá? Mas eu vi, Rose, já bastante na internet agora, nessa época, yoga para desintoxicação alimentar, yoga para dores nas costas. Então, eu achei bem legal, assim. Eu até sabia, mas queria que tu falasse um pouco, assim, sobre esses tipos de yoga, assim, que afetam diretamente o nosso corpo, né? Sim. O yoga, ele tem algumas ramificações, vamos falar assim, né? Na prática do yoga, nós temos yoga para gestante, nós temos yoga para criança, nós temos yoga para quem tem problema, né, de coluna, hérnia de disco, problema na cervical, hérnia, enfim, né? Muita gente hoje apresenta hérnia na coluna, né? Ou alguma disfunção também, que pode ser de algum braço que quebrou, daí tem um movimento mais limitado. O yoga, ele pode ser feito, inclusive, para cadeirante. Cadeirante pode fazer yoga, né? Nós temos várias linhas que trabalham com isso. E isso é bem, bem legal, porque tem muita gente que limita o yoga a ser principalmente magro e novo. Pessoa velha não pode fazer, pessoa idosa não pode fazer, e quem é gordinho também não pode fazer. Isso é um grande equívoco, tá? Todas as pessoas podem fazer yoga. Nós podemos fazer yoga na cadeira, nós podemos fazer yoga só no chão, só no tapete. Tem ferramentas que a gente pode usar para compensar essa limitação de algumas pessoas em relação à coluna.
que é o tijolinho, que é o bolster, que é isso aqui. Então, algumas posturas podem ser feitas com essas ferramentas que vão ajudar, né, a alinhar sem sentir dor dentro do limite de cada um, né? Então, o yoga, ele não tem limite de nada, nada mesmo, é só a vontade. Mas, sim, nessa época agora que a gente está voltados, né, para nós mesmos, o yoga vem muito à tona, porque a proposta do yoga é justamente essa. Volte-se para dentro, perceba-se. E agora, o que a gente está fazendo? A gente não tem outra saída do que, senão, nos conhecermos, né? Sair um pouco da agitação do dia a dia, que muitas pessoas, antes da pandemia, nós todos, né? Eu me incluo nessas pessoas, tá, gente? Por favor. Nós todos chegamos, às vezes chega em casa e, nossa, estou muito cansada, eu nem vou, não tive tempo nem para arrumar minhas gavetas, meu guarda-roupa está uma bagunça, eu não tenho tempo para nada. Tá. O que nós temos agora? Tempo. Tempo para tudo. E isso é muito bom, porque você vai começar a perceber que algumas coisas que estão sendo feitas em casa, do teu trabalho ou das tuas atividades, poderiam continuar sendo feitas em casa. Aí alguns empresários estão chegando à conclusão de que realmente é necessário tantas reuniões, tantas viagens de negócios. Realmente é necessário toda esse movimento de ter que ir lá em outra cidade, ou várias pessoas amontoadas no mesmo lugar, fazendo, às vezes, algo que poderia ser feito em casa, né? Você poder parar e perceber quais são as suas reais necessidades. Esses dias uma amiga chegou para mim e falou: Rose do céu, eu olhei para o meu guarda-roupa e eu me senti uma vergonha tão grande, porque eu percebi que eu tenho mais sapatos do que eu vou usar se eu viver 100 anos. E agora? Né? Então, essa percepção, tudo isso que está acontecendo é maravilhoso, porque isso prova que nós não vamos mais ser como nós éramos antes. E antes não estava bom, porque se estivesse, nós não teríamos um índice tão grande de pessoas com depressão, com crise de pânico, com síndromes variadas, né? Eu acho que esse movimento veio realmente para nos colocar em xeque. O que realmente é importante para você? Eu penso assim. Então, a gente deve mais agradecer por estar vivendo nessa época única para a humanidade, única, de a gente conseguir perceber o outro e sentir a compaixão, de dividir o que você está comendo, de dar uma roupa que você não está mais usando, de dar um dinheirinho se está sobrando, né? Então, esse movimento é muito bonito. Claro que o controle do medo e todas essas questões é real, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir medo, sim, vamos, né? Mas que a gente possa, em vez do medo, a gente nutrir a compaixão, por exemplo. Mesmo com medo, que a gente possa, né, orar, parar e fazer uma oração por alguém, ou pensar nessa pessoa, mandando para ela um bom pensamento, um sentimento de gratidão por tudo que ela fez pela gente. Então, é um movimento que pode ser muito bonito, sim, a nossa quarentena. Rose, eu acho que o pessoal ainda não fez nenhuma pergunta, eu tô com mais dúvidas aí do que o pessoal, porque me interessa bastante pelo assunto, mas a gente já tá chegando aí aos 40 minutos de live, passa rápido. Sim. Eu queria que tu falasse, falasse uma mensagem aí, positiva para nós, deixasse uma mensagem final, e também queria que tu divulgasse o teu espaço para que as pessoas conheçam. Aí eu vi que vários alunos teus comentaram aqui na live.
Sim, queria que tu falasse um pouquinho do teu espaço também, das tuas aulas, e vou deixar esse momento aí para te deixar essa mensagem para nós. Tá. Então, eu dou aula, eu não estou dando aula agora, porque nós estamos na quarentena e eu decidi que eu vou fechar e eu só vou voltar depois que tudo estiver realmente seguro, né? Mas eu continuo com as aulas na internet, ao vivo, online, a gente faz pelo aplicativo Zoom e está tendo bastante, né, retorno, as pessoas estão gostando e a gente não tem que ter muita escolha, né? Porque na verdade nós não temos. Né? É assim que tem que ser feito agora e é isso que eu tenho para te oferecer. Então a gente tem que se adaptar a isso. E eu quero dar uma mensagem que eu ouvi esses dias de um futurista, o nome dele é Tiago Mello. Ele é gaúcho e eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha e ele estava dando uma entrevista e quando ele falou aquilo eu falei, nossa, que coisa incrível. Ele disse o seguinte, ó, nós estamos saindo da era industrial. Nós estamos saindo da necessidade de consumo desenfreado. Nós estamos percebendo as reais necessidades da sociedade e do indivíduo. Então, sair desse consumo exagerado, inconsciente, é também trazer um prejuízo imenso para o meio ambiente, que somos nós. Nós não somos algo fora do meio ambiente ou da natureza. Nós fazemos parte disso, intrinsecamente. Então, quando a gente percebe que o ar está menos poluído, dá para ver mais estrelas no céu porque reduziu a viagem de avião. E quando a gente percebe que os rios estão também ficando com as águas mais claras, gente, isso é maravilhoso, porque a gente poderia estar sofrendo como todo mundo esperava, né? Um desastre ambiental, não estava esperando? Um desastre ambiental em proporções gigantescas, porque a natureza está em desequilíbrio. Mas não foi isso que aconteceu. Foi justamente o contrário. A natureza está intacta. Quer dizer, não está intacta, mas está entrando no equilíbrio. Mas quem causou o desequilíbrio é que agora está percebendo que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. E quanto mais você resistir a essa mudança, mais você vai sofrer. Então, não pense que janeiro, fevereiro, março vão voltar. Porque nada mais vai ser como era. Graças a Deus. Tudo está diferente e nós vamos mudar para melhor. E isso é muito bom. Então, se você tem que usar máscara, use. Não reclama. Usa máscara. Vai lá, higieniza. Se você tem que usar máscara, cria uma máscara diferente. Tem gente fazendo o laço do cabelo na cor da máscara. Sabe? Inove. Use a tua criatividade. Aproveita esse momento para colocar em prática algum projeto, algum sonho que você tinha que está guardado na gaveta. Traz ele para fora, pensa nele agora diferente e vamos lá, vamos adiante, que é assim que vai ser agora. Então, acredite que tudo está como deveria estar. E eu também agradeço muito por toda essa pandemia estar preservando as nossas crianças. Quando eu penso nisso, eu me emociono, porque eu tenho netos. E quando eu penso que tantas crianças estão sendo poupadas disso, gente, isso já é uma bênção em si. Já é uma bênção em si. Imagine se a gente estivesse perdendo crianças como a gente está perdendo, né, tantas pessoas agora. Eu acho que seria mais difícil ainda. É difícil, sim, vendo as pessoas partirem, né? Mas com certeza elas estão paradas num plano maior ou em outra dimensão. Eu acredito muito nisso. E o que tiver que ser, vai ser. E o que a gente tiver que aprender, nós vamos aprender. Mas o bom é que a gente vai aprender juntos. Juntos. Muito obrigada, Rose, por ter aceitado o convite. Obrigada pelas palavras. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso agora e mostrar a importância de a gente cuidar não só do corpo, mas da mente,
da espiritualidade, independente da tua religião. A gente não tá falando de religião, a gente tá falando de se autoconhecer, de se conectar com o meio ambiente, de se conectar com a tua família, de se conectar com tudo isso, e não só a uma religião específica, né? Então, a gente trouxe aqui a ideia do yoga como uma maneira de você, né, se conhecer e voltar um pouco a ter um pouco mais de calma, de respirar, né? Que esse era o tema, respira, não pira. Eu acho que é Sim. exatamente isso, assim. Então, queria te agradecer, Rose. Eu vou oferecer para vocês, porque na verdade a gente não fez os pranayamas, né? Que era o proposto. Nós podemos, você pode organizar com o teu grupo um dia, um horário, para a gente fazer uma aula para vocês. Fazermos uma aula juntos no Zoom, tá? Então, eu me comprometo Legal. a isso. Se vocês quiserem, a gente pode combinar um dia, um horário, que fique bom para todo mundo. A gente faz uma aula e faz alguns pranayamas. Show, obrigada, Rose. Pessoal, eu vou colocar, então, a Rose vai compartilhar no espaço dela e eu vou compartilhar no da Tinta Zena para quem tiver interesse. Chamar no direct, a gente combina com a Rose aí para a gente participar dessa aula de respiração, enfim, para a gente saber um pouquinho mais também. E eu acho que é isso. Não tivemos perguntas, eu perguntei mais. Mas obrigada, Rose. Obrigada a E vocês, tá? espero que isso tudo passe logo, a gente possa aí se encontrar. Gratidão, tá? Muita mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi mais um Conexão Tinta Zener, aí com um assunto mais diferente. Espero que vocês tenham gostado. Essa live tá salva, vai ficar salva 24 horas no nosso ao vivo e depois a gente vai colocar no nosso IGTV. Todas as lives estão disponíveis lá no nosso IGTV, caso vocês tenham perdido alguma. Espero que vocês tenham gostado. A gente separou esse tema justamente para ajudar quem está precisando dar uma respirada e acalmar um pouco aí o coração, a mente. A gente espera que isso tudo passe logo. Então, a gente está aí na expectativa de que isso esteja no fim. E por isso a gente fez essa edição extra e com 3 temas, né, diferentes. E amanhã a gente vai falar com o Lucas, da agência Martha Becker Connections, que é a agência que nos atende. A gente vai compartilhar com vocês algumas dicas aí de transformação digital. Então, se você tem interesse, se você quer saber um pouquinho mais e participar desse movimento de transformação digital que a gente está vivendo já, fique ligado amanhã nesse mesmo horário. Um beijo e obrigada aí por participarem.